Eu nem preciso dizer que Marvel vs Capcom é uma série incrível e que ela esconde muitos segredos. Ou eu preciso. Vamos pular essa parte. Recentemente a Capcom divulgou um trailer da nova coletânea de Marvel vs Capcom, onde nela tem todos os jogos antigos da série e um jogo extra, que no caso é o jogo do Justiceiro. E essa franquia voltou ao hype. Tem bastante pessoas hypadas com o lançamento de uma coletânea. Mas como eu não sou de desperdiçar oportunidades, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma iceberg de Marvel vs Capcom. Então, vamos deixar de enrolação, pega um lanchinho aí e vamos descobrir sobre os segredos de Marvel vs Capcom neste iceberg. História. Você deve achar que Marvel vs Capcom começou com X-Men Children of the Atom. E até que você tá certo. Mas o primeiro jogo dessa parceria entre Capcom e Marvel foi na verdade o jogo do Justiceiro, lá em 1993. É um beat'em up até que legal. Aí sim, em 1994 a Capcom fez um jogo da Marvel, no caso X-Men Children of the Atom. No ano seguinte, em 1995, ela lançou Marvel Super Heroes, que dessa vez os personagens não eram apenas personagens dos X-Men, e sim de toda a Marvel. Em 1996 eles queriam um jogo novo, mas a Capcom pensou, e se nós misturássemos nossos personagens da nossa franquia mais famosa da época, no caso Street Fighter, e misturassem com os personagens da Marvel mais famosos da época, tirando o Homem-Aranha obviamente, os X-Men. E de início até que estava indo bem o projeto, só que eles viram que na época os personagens da Marvel estavam muito poderosos mesmo. E eles teriam que buffar os personagens de Street Fighter e nerfar os personagens de X-Men para eles terem um combate justo. A Marvel não curtiu muita ideia, mas depois ela aderiu. E então em 1996 lançaram X-Men vs Street Fighter. No ano seguinte, em 1997, lançaram Marvel Super Heroes vs Street Fighter, que tinha um conceito semelhante, só que dessa vez, em vez de usar os personagens dos X-Men, usavam todos os personagens da Marvel. E então, finalmente, em 1998, lançaram Marvel vs Capcom, todos os personagens da Marvel contra todos os personagens da Capcom. E depois em 2000 lançaram Marvel vs Capcom 2, depois passaram mais 11 anos ela lançou Marvel vs Capcom 3, no mesmo ano ela lançou Ultimate Marvel vs Capcom 3 e em 2017 tivemos Marvel vs Capcom Infinite, que é uma história que eu prefiro ficar... Eu prefiro não lembrar, portes para Playstation. Os jogos da série Marvel vs Capcom, pelo menos de X-Men Children of the Atom até Marvel vs Capcom, tiveram portes para Playstation. São portes claramente inferiores às versões de fliperama e até mesmo as versões de Sega Saturn e Dreamcast. Na época era divertido, só que analisando hoje em dia, são portes bem horríveis, digamos assim. O Tag Team Mode foi simplesmente removido. Você só poderia jogar com um personagem e o outro para ser uma espécie de assistência. Algo semelhante ao X-Men Children of the Atom e Marvel Super Heroes. O que estragou totalmente a graça do jogo. Para compensar, tem outro modo semelhante, em que você pode jogar com dois personagens, mas é bem limitado. E bom, isso era de se esperar. Tirando o Nintendo 64, o PlayStation 1 era o pior console para se portar algum jogo de arcade. Os controles até que eram bons, mas a limitação do console era o que matava. O PlayStation era bom em rodar jogos 3D, mas em 2D nem tanto. Bonecos. Em 1998, a Toy Biz fez uma linha de action figures dos personagens de X-Men vs Street Fighter. A Tempestade e o Charlie ficaram de fora, possivelmente porque eram os personagens menos usados. Marvel vs Capcom Origins era uma mini coletânea de jogos de Marvel vs Capcom lançada para PlayStation 3 e Xbox 360 lá em 2012. Nessa coletânea, tínhamos apenas o Marvel Super Heroes e o Marvel vs Capcom 1. E por conta de alguns problemas de licenciamento, o jogo teve que sair das lojas digitais. Não foi a melhor coletânea do mundo, mas graças a ela, temos uma ainda melhor, Marvel vs Capcom Fighting Collection. Cara, é muito irônico como todo vídeo de iceberg que eu faço de algum jogo da Capcom, em seguida lança alguma novidade da franquia. Foi tipo isso com o iceberg de Mega Man X, que em seguida lançaram a DLC do Minecraft. E no caso de Marvel vs Capcom, foi essa coletânea nova aí. Pelo que parece, os jogos não vão ter uma grande mudança, tirando o modo online. Mas até que uma boa para quem quer conhecer os jogos mais antigos, de X-Men Children of the Atom até Marvel vs Capcom 2 e o jogo do Justiceiro. Prêmios. Marvel vs Capcom é absoluto cinema, cara. É simplesmente uma franquia de jogos fantástica. Marvel vs Capcom 2 ganhou o prêmio de melhor jogo de super-herói até o lançamento dos jogos Arkham no Batman.
E na mesma época ganhou o título de jogo com maior quantidade de personagens, até o lançamento de Mortal Kombat Armageddon. Personagens secretos. Os personagens secretos desses jogos são simplesmente malucos. No X-Men Children of the Atom temos o Akuma. No Marvel Super Heroes temos a Anita, que é uma personagem da série Darkstalkers da Capcom. Em X-Men vs Street Fighter temos o Akuma novamente e a Chun-Li com a roupa da série Alpha. Em Marvel Super Heroes vs Street Fighter temos um grande aumento dos personagens secretos, mas eles são apenas recolors de personagens já existentes no game. Embora a ideia de alguns seja bastante interessante, em Marvel vs Capcom é quase a mesma parada, só que uma personagem secreta do jogo, que é a Ro, não é uma recolor. Ainda bem, imagine uma recolor do Mega Man rosa. E bem, esses são os personagens secretos dessa série. A partir do Marvel vs Capcom 2 não tivemos mais personagens secretos. Deadpool e suas falas. Não é segredo para ninguém que Deadpool é um personagem muito icônico dos quadrinhos da Marvel. E no Marvel vs Capcom 3 não é diferente. Lá ele tem várias falas onde ele referencia outros personagens da Marvel, como por exemplo o Optic Blast do Ciclope. Sem contar que um dos trajes dele no Ultimate Marvel vs Capcom 3 faz referência ao Cable. E uma de suas falas com o Magneto faz referência ao jogo dos X-Men feito pela Konami, lá dos arcades. Terremoto de 2011. Esse acontecimento interferiu bastante na franquia Marvel vs Capcom. Bom, como vocês sabem ou não, lá em 2011 ocorreu um terremoto no Japão. E esse terremoto causou bastantes impactos no transporte e exportação de alguns produtos. E como essa catástrofe impactou a série Marvel vs Capcom? Com a DLC do Marvel vs Capcom 3. Na época, ela teve que ser adiada por conta desse acontecimento. 4 idiomas diferentes. Nos jogos dessa série, há um total de 4 idiomas falados por alguns personagens dessa franquia. E isso inclui o inglês, o japonês, o russo e o francês. A maioria dos personagens da Marvel falam inglês, já os da Capcom japonês. No caso do russo, há apenas um personagem que ele tem apenas uma fala, onde ele fala russo, o Colossus. No caso do francês, há apenas um personagem que ele tem algumas citações em francês, no caso Gambit, que necessariamente não são frases completas em francês, são só algumas denominações para os personagens, tipo Bon Ami, referência ao episódio de Ultimate Homem-Aranha. No primeiro episódio da terceira temporada de Ultimate Homem-Aranha, há uma pequena referência aos jogos de Marvel vs Capcom. Se liga na posição dos personagens aí. Te lembra alguma coisa? Marvel vs Capcom, X-Men Mutant Apocalypse e Marvel Super Heroes in War of the Giants. São jogos lançados pela Capcom lá para o Super Nintendo, que são meio que contraparte dos jogos de arcade, só que em vez de serem jogos de luta, são jogos de estilo beat'em up. Os jogos não são ruins, vale a pena dar uma jogada. Personagens deletados. Bom, não tenho nenhuma fonte que confirme que esses personagens estavam sendo planejados para os jogos, mas muito provavelmente a Capcom queria colocá-los em algum momento. Algum membro do Quarteto Fantástico iria aparecer no Marvel Super Heroes, só que eles tiveram que substituir por causa que 4 personagens com roupas parecidas em um único jogo não daria muito bem. Por isso em Marvel vs Capcom 3 eles criaram o Super Screw, onde ele tem todas as habilidades do quarteto. O Surfista Prateado também muito provavelmente foi planejado, só que por conta dele ser fisicamente bem parecido com o Homem de Gelo, muitas pessoas iriam confundir. A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro demoraram para dar as caras na franquia, muito provavelmente porque a Capcom pensou que eles eram personagens desinteressantes. E eu lembro de um tempo atrás ter visto um comentário de um cara onde o Duende Verde e o Dr. Octopus estavam sendo planejados para Marvel vs Capcom 3, só que eles foram descartados. Tema dos personagens. Em Marvel Super Heroes vs Street Fighter, os heróis da Marvel têm seus temas remixados dos outros jogos anteriores. Mas os personagens do lado do Street Fighter tiveram temas totalmente novos. E cara, esses novos temas ficaram incríveis. Mas o Marvel vs Capcom Infinite ocorre totalmente o contrário. Os personagens da Capcom têm um tema mais puxado por tema eletrônico. Já os personagens da Marvel, eles tiveram seus temas baseados na atmosfera dos filmes do MCU. Terra 30.847. Esse é o universo onde se passam os acontecimentos de Marvel vs Capcom. E não, os personagens desse jogo não são os mesmos dos quadrinhos principais da Marvel. No caso, a Terra 616.
E uma curiosidade muito interessante que eu esqueci de citar é que nos jogos mais antigos da série, pelo menos de X-Men Children of the Atom até Marvel vs Capcom 2, boa parte dos dubladores dos personagens tinham dublado seus respectivos personagens em outras animações. Por exemplo, os dubladores dos X-Men nesses jogos são os mesmos daquela série dos anos 90. Já no caso de Marvel vs Capcom 3, eles não usam os mesmos dubladores dos anos 90, e sim eles usam das animações dos anos 2000 da Marvel. Por exemplo, o Homem-Aranha do desenho do espetacular Homem-Aranha, o Capitão América e o Homem de Ferro do desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, e o Wolverine do Wolverine e os X-Men. Referência a Mega Man. Eu estive ouvindo a soundtrack de Marvel Super Heroes vs Street Fighter e eu notei que a música de encerramento do Steph Roll lá dos créditos é bem parecida com a música do Cutman lá do Mega Man 1. Sem contar que a música de versos desse mesmo jogo é bem semelhante à música de Stage Start do Mega Man X2. Finais. Nos jogos dessa série, vários personagens têm finais interessantes. Por exemplo, o Wolverine sendo corno novamente no X-Men Children of the Atom. Também temos outros finais bem legais. Por exemplo, o Peter Parker / Homem-Aranha descobrindo que vai ter um filho em Marvel Super Heroes. A Chun-Li sendo parabenizada pelos X-Men em X-Men vs Street Fighter. O final do Ken em Marvel Super Heroes vs Street Fighter, onde revela que tudo aquilo foi um sonho. E o final do Capitão América em Marvel vs Capcom, onde ele se despede da galera da Capcom. Em Marvel vs Capcom 2, por conta das limitações da época, os personagens têm sempre o mesmo final. Em Marvel vs Capcom 3 voltamos a ter finais separados, só que eles são separados em quadrinhos, e cada final tem cerca de 2 quadrinhos, o que é bem broxante. Mas alguns até que são legais. Cameos. Sabia que nos jogos de Marvel vs Capcom existem bastantes easter eggs? Por exemplo, você sabia que se você lutar contra o Charlie nesse estágio aí, em X-Men vs Street Fighter, o Fera irá aparecer no estágio em vez do Blanka, como de costume. Isso porque no live action de Street Fighter, horrível por sinal, o Charlie e o Blanka eram o mesmo personagem. Tem vários outros easter eggs, mas vamos para o próximo tópico logo. Personagens exclusivos. Em alguns jogos dessa franquia temos personagens que apenas apareceram nesse jogo, como por exemplo o Nonimaru, o Abyss, a Ruby Heart, a Sonson e o Amingo. Este último citado iria aparecer em um jogo planejado pela Capcom, mas ele foi cancelado. Marvel vs Capcom 2 para arcade e consoles. Sim, essas duas versões têm diferenças. Por exemplo, nos instrumentos das músicas, nos quadros finais e nos personagens já desbloqueados desde o começo. E a versão de arcade é a versão que vai ser incluída no Marvel vs Capcom Fighting Collection. E aí, já sabia dessa? Ryu e seu desgosto por aranhas. Em Marvel vs Capcom 3 existe um diálogo entre Ryu e Homem-Aranha onde ele simplesmente confirma que odeia aranhas. E bom, isso é uma referência ao manual japonês de Street Fighter 2, onde mostra que o Ryu não gosta de aranhas. Curiosamente, esse fato não aparece no manual americano de Street Fighter 2. Marvel vs Capcom 2 foi um jogo rushado. Sim, de fato, o jogo foi bem rushado. Há vários personagens muito roubados no jogo, tipo Ciclope, Tempestade, Magneto, Homem de Gelo e etc. E um fato que confirma que realmente esse jogo foi rushado foi o fato de ter 2 Wolverines no jogo, o Bone Claw Wolverine e o Adamantium Wolverine. Bom, e qual é a diferença desses dois? Basicamente é só o material das garras dele, um é feito de ossos e outro é feito de adamantium. A Capcom estava sem tempo para colocar um lutador novo ou fazer uma sprite nova e eles simplesmente colocaram outro Wolverine. Mas mesmo sendo um jogo muito rushado, ele foi um clássico absoluto. X-Men vs Street Fighter de Super Nintendo. Sim, existe um jogo não oficial de X-Men vs Street Fighter lançado para Super Nintendo, ou mais precisamente um bootleg. O jogo é muito travado, por isso eu recomendo que vocês não joguem. Sério, Street Fighter Alpha 2 para Super Nintendo é uma obra de arte se comparar a isso. Letras das músicas de Marvel vs Capcom 2. Uma coisa mó legal nesse jogo é que algumas faixas têm meio que um diálogo entre pessoas. Por exemplo, o estágio do deserto. Tomitin e Norimaru. Tomitin foi um personagem que foi achado nos arquivos de Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Bom, tudo que parece é meio que uma OC de um dos desenvolvedores.
Já Norimaru é um personagem que foi criado exclusivamente para Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Bom, como você provavelmente deve saber, ele é uma paródia de um humorista japonês, mas infelizmente ele só está disponível nas versões japonesas de Marvel Super Heroes vs Street Fighter, e isso inclui os lançamentos de console. O motivo disso se dá por causa de uma certa discussão entre a Marvel e a Capcom, e deste especial aí que, convenhamos, ia gerar muita polêmica na época. Referências nas skins. Em Ultimate Marvel vs Capcom 3 há personagens que fazem referências a outros personagens de suas respectivas franquias, ou até mesmo de outros. Por exemplo, o Zero, onde ele faz várias referências ao Bass, Ears, Zero de Mega Man Zero, etc. Hyper Mega Man. Em um dos seus especiais em Marvel vs Capcom 1 e 2, o Mega Man se transforma numa versão gigantesca de si mesmo, que eu não me lembro de ter aparecido nos jogos. Isso foi coisa desses jogos aí. E só uma curiosidade, a Roll também tem uma versão gigantesca parecida, nome japonês dos personagens nas versões internacionais. Em um dos especiais do Capitão Comando, ele chama o Hoover, mas quem é Hoover? No jogo original americano, ele se chamava Babyhead. E tem outra, em um dos movimentos do Mega Man, ele chama a Rock Ball. Mas peraí, não deveria ser Mega Ball que nem no Mega Man 8 original? Isso passou despercebido pela Capcom. Marvel vs Capcom Official Complete Works é um manual livro de toda a franquia Marvel vs Capcom, comemorando seu aniversário, que foi lançado lá junto do Marvel vs Capcom Origins. É um livro que tem algumas informações, artes conceituais dos personagens e etc. Vale a pena ler. Eternal Slumber é um especial da Morrigan em Marvel vs Capcom que é meio questionável. É tipo aquele apagão do Akuma, só que um pouquinho meio, digamos... Tire suas conclusões aí. Birdie. Por algum motivo estranho, a Birdie, que é uma personagem que ajuda o Dente de Sabre no jogo, ela tem um nome escrito incorretamente em comparação aos quadrinhos. Seria isso uma referência ao Birdie da série Alpha do Street Fighter? Não sabemos. As 3 versões de X-Men vs Street Fighter para arcade. Ok, acho que essa você não sabia. X-Men vs Street Fighter tem 3 versões diferentes lançadas para arcade, com algumas diferenças mínimas, não são muito notórias, que afetam mais a gameplay do jogo. Dias de um Futuro Esquecido. Esse é um cenário lá de Ultimate Marvel vs Capcom 3, e no fundo aparece um cartaz com alguns personagens da Capcom e da Marvel que já apareceram em jogos anteriores. Aparentemente eles estão sumidos. Isso é uma referência ao fato de que eles não aparecem no jogo citado. Easter egg na versão japonesa de Marvel Super Heroes. Se você fazer esses comandos aí, a Joia da Alma liberará uns projéteis bem semelhantes a uma abóbora e a alguns ataques da Hisenko da série Darkstalkers, skin alternativa do Novo e do Magneto. Bom, é uma história muito grande, mas eu vou resumir para vocês. Basicamente, em Ultimate Marvel vs Capcom 3, a Capcom colocou uma skin do Nova de um personagem que não tinha aparecido nos quadrinhos ainda. E ele apareceu de certa forma, mas não tinha uma história explicada. Isso gerou bastante polêmica. A próxima polêmica dessa vez é a do Magneto, onde essa skin era bastante semelhante ao presidente da Espanha, o que gerou bastante polêmica por lá. O cenário misterioso de Marvel vs Capcom 2. Há um cenário de Marvel vs Capcom 2 que eu nunca vi no modo arcade, e olha que eu usei esse jogo mais 100 vezes. No caso, a versão atualizada das geleiras. Mas e você? Já viu ela no modo arcade? Comenta aí nos comentários. Referência a Jojo. No final do Omega Red, no Marvel Super Heroes vs Street Fighter, ele acaba matando o Ryu. E o Ken pergunta para o Ômega Vermelho quantas vidas ele acabou. E o mesmo citado responde: você conta o número de respirações que respirou? Isso pode ser uma referência ao diálogo entre Anthony Zeppelin e Dio Brando do lado da parte 1 de Jojo. O Zeppelin pergunta para o Dio Brando quantas vidas ele precisou tirar para curar seus ferimentos. E o Dio cinicamente responde: não sei, quantos pães você já comeu na vida? Sim, amigos, Marvel vs Capcom é uma Jojo referência. Falas do Capitão Comando. Chegamos no último tópico do iceberg e vamos encerrar com chave de ouro, falando dele, o Capitão Comando. Ele tem umas falas bem interessantes em Marvel vs Capcom 1, onde referencia o fato dele ser um personagem de um jogo. Ele até nos agradece por ter jogado o game, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu estava jogando a versão traduzida para português brasileiro. Em uma das falas do Capitão Comando, ele simplesmente fala que foi o primeiro jogo da Capcom, sendo que o jogo dele foi lançado em 1991,
E o primeiro jogo, na verdade, da Capcom foi Vulgus, em 1984. E bem, na versão americana e possivelmente japonesa, ele diz que Vulgus foi o primeiro jogo, e não Capitão Comando. E vale citar que Capitão Comando não surgiu lá no primeiro jogo dele, lá em 1991. Ele era um personagem que aparecia em manuais de jogos da Capcom, só foi ganhar o seu jogo de verdade em 1991, com um design novo. Mas você, sabia dessa? Ai ai, chegamos ao fim de mais um iceberg. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas comentem aí quais curiosidades vocês não sabiam sobre Marvel vs Capcom que estavam presentes nesse iceberg. Notou alguma coisa? Comenta aí. Nos vemos no próximo vídeo, guys. Até a próxima. Falou!